Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Felipe e eu vim fazer uma biografia da minha vida e eu vou estar focando apenas em duas áreas em cima dessa biografia, até porque se caso eu decidisse fazer a biografia completa da minha história, focando em todas as áreas, material, espiritual, então ficaria muito extenso, assim. Mas eu quero focar nas áreas principais, onde eu quero trazer uma reflexão para a sua vida. E provavelmente você vai se identificar com alguma coisa. Eu acredito que vai ter pessoas que estão passando coisas parecidas com aquilo que eu vou estar falando, tá bom? Então eu vou estar focando na área espiritual da minha vida, através dessa biografia, e vou estar também focando na área sentimental, que são duas áreas mais importantes e também as mais agravantes, que tem me feito questionar muito o significado de tantas coisas, tá bom? Peço que vocês prestem bastante atenção, porque no final vocês entenderão que a vida, ela faz a gente perceber que tudo está indicando que há um destino selado, no qual nós não conseguimos alterar, mas muitas pessoas não percebem isso. Muitas pessoas não conseguem entender que parece que acontecimentos na sua vida, tanto de criança como de adulto, vão sendo somados para que lá na frente haja um resultado inalterável, no qual muita gente não percebe. Beleza? Gente, eu nasci na igreja, sou de berço evangélico, cresci numa religião protestante, para ser mais específico, uma igreja denominada com o nome universal do Reino de Deus. Minha avó, ela foi a patriarca, digamos assim, que levou todos para a igreja, e quando eu nasci, eu já tinha ali a minha religião, digamos, né? E foi criado, ensinado, doutrinado nessa doutrina da Universal. Então, desde criança eu já tinha aquela visão sobre Deus, um Deus castigador, um Deus que estava no seu trono, sentado, pronto e apto para destruir aquelas pessoas que fizessem mal, porque era isso que eu fui ensinado desde criança, ouvindo muito falar sobre céu, sobre inferno, sobre demônios. Então eu sempre tive essa visão amedrontadora sobre Deus. Por quê? Porque eu já era influenciado desde criança. Como eu já disse, isso já é um ponto-chave na minha história que faz eu entender um certo destino, pois eu poderia ter sido criado em qualquer religião. Eu podia ter nascido na pentecostal, eu podia ter nascido numa igreja um pouco mais maleável no ensinamento, mas eu cresci já com todo esse rigor, né? Isso foi forjando minha mente, forjando meu caráter. E eu frequentava os cultos com minha família sempre me levava para a igreja, mas sempre me ensinando sobre essas doutrinas, né? De céu, de inferno, a fazer a coisa certa, porque se fizer a coisa errada ia para o inferno. E eu fui vivendo minha vida até os meus 15 anos, mais ou menos. Eu acabei me afastando, o temor, ele acabou não sendo maior do que o desejo mundano que me chamava, e eu acabei me desviando. Me desviei até pouco mais de 19 a 20 anos, e nesse meio período eu conheci a mãe dos meus filhos, né? Ela entra mais um caso interessante, que eu conheci a mãe dos meus filhos no Facebook. Ela acabou se apaixonando por mim,
E ela era muito baladeira, gostava muito de festinhas, de baladas. Eu também era muito baladeiro, mas nesse meu período que eu estava afastado, eu meio que não comentava, né? Não falava sobre Deus, não tinha costume de falar sobre Jesus, até porque estava no mundo. Então, um certo dia, quando ela estava assustada, a gente já estava namorando. Um certo dia, quando ela estava assustada, eu coloquei um louvor da Universal e ela começou a ouvir aquela música e disse, né, eu sou evangélica. E eu falei, sério, não brinca, eu sou de berço evangélico também. E ela era criada em berço evangélico também na Congregação Cristã do Brasil. E a gente foi conversando, passamos mais alguns anos, né? Tive minha primeira filha e voltamos à igreja. Só que começamos a frequentar outras religiões. E passei uma fase muito difícil na minha vida, na qual um pouco antes de se aproximar a Deus, eu tive depressão profunda por causa do uso de drogas. Minha avó tinha acabado de morrer. A minha avó era evangélica. Nessa minha avó que foi a patriarca da igreja. Minha avó também aconteceu uma catástrofe muito grande com a minha avó, porque ela sempre orou por todos e a oração da minha avó sempre fazia muito efeito. Quando a minha avó orava por alguém, ela tinha uma fé sobrenatural. Antes mesmo que minha avó morresse, ela dizia, olhava para mim e dizia, meu neto, ele vai ser um pastor. E ele não vai ficar desviado por muito tempo. Mas a minha avó não chegou a ver a minha conversão. Mesmo sendo de berço evangélico, minha avó não chegou a me ver firme na igreja, né, completamente conhecendo a Deus. Como eu já disse a todos, eu tinha um Deus só de ouvir falar. E minha avó faleceu com câncer no intestino, desacreditada de Deus, da igreja, desacreditada de tudo, porque ela se chateou por causa justamente da doutrina da Igreja Universal. Começou a se chatear com muitas coisas que estavam acontecendo internas na igreja. Pegou mágoa dos pastores e logo depois ela adoeceu. Assim que minha avó adoeceu, ela deixou todos nós muito tristes, porque a gente acreditava que desgraça podia acontecer no lar de todo mundo, menos no nosso. Então foi uma grande perca, ainda mais por perceber que ela era mulher de Deus. A gente nunca imaginou que ela tivesse um fim tão trágico. E isso foi agravando na minha vida. Eu comecei a usar muitas drogas. Eu bebia muito, eu fumava muito. Foi onde eu tive síndrome do pânico, depressão. Eu sofri seis meses direto com depressão. Todos os dias eu tinha depressão forte, vontade de me matar. Foi aonde eu lembrei que existia um Deus. E eu passei a chorar todos os dias, buscar Deus todos os dias. Eu passei a ter medo do inferno. Novamente o temor tomou conta de mim. E eu passei a buscar todos os dias, pedir para Deus me curar, me ajudar. Fiquei internado nos médicos, comecei a tomar antidepressivo. E nesse meio período eu comecei a me consagrar bastante, a ler a Bíblia. E me voltei novamente para as pregações da Igreja Universal do Reino de Deus. Porém, algo que eu quero ressaltar é que a doutrina desse ministério, eles não têm mover, né? Assim como a gente tem no mundo pentecostal, uma coisa que me entristece bastante. E essa é a maior causa de eu fazer esse áudio ou vídeo, como você estiver ouvindo agora, é porque nós temos apenas um Cristo. Mas, pelo menos aqui no Brasil, nós temos muitas religiões protestantes, evangélicas. Porém, cada uma delas parece que vê Deus de uma forma diferente. Cada uma delas ensina uma doutrina diferente. Isso tem confundido as pessoas. Porque a doutrina que eu fui ensinado era que a gente orava, buscava, mas não havia uma intimidade alta, um nível alto de intimidade com Deus, não falar em línguas, até mesmo
nos manifestar do Espírito Santo, na profecia, na revelação. Isso são coisas que dentro do ministério da Universal não existe. Né? Você nunca vai ver alguém dizendo lá, assim diz o Senhor. Ou até mesmo você nunca vai ver alguém lá trazendo a revelação, trazendo a profecia. Eles não fazem isso, gente. Isso não acontece lá dentro. E essa era a minha doutrina. Passei muito a buscar Deus. Enquanto eu ia buscando Deus e me fortalecendo com a palavra, a fé ia entrando dentro de mim, mais nada da minha cura chegar. E eu comecei cada vez mais me afundar e chegar no fundo do poço, tendo medo de morrer. Eu achei que realmente eu ia morrer. Então, quando eu estava no fundo do poço, eu me consagrando bastante, eu passei a ler muito a Bíblia também. Nesse período em que eu lia muito a Bíblia, eu me deparei com mais uma coisa marcante na minha vida, que foi onde eu li uma passagem na Bíblia, que Jesus chega a dizer assim: aquele que blasfemar contra o homem tem perdão, quem blasfemar contra o Filho do Homem tem perdão, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, esse não terá perdão, nem nesse século, nem no século vindouro. Aquela palavra tomou conta de mim e eu passei a ficar com muito medo, porque eu já estava mais ou menos 6, 7 meses buscando, tentando encontrar Deus, eu não achava. E eu passei a ter medo, porque eu achava que eu tinha cometido esse pecado, que é um pecado segundo a Bíblia imperdoável, a qual não tem perdão, a qual a graça de Jesus não alcança. E eu comecei a ficar muito perturbado e triste. Foi onde eu comecei a frequentar um ministério chamado Igreja da Graça. E eu conheci uma pessoa, muito gente boa, uma pastora chamada Simone. Essa pessoa, ela me acolheu, ela me ajudou bastante, tanto a mim como a mãe dos meus filhos. Nós já estávamos casados, né? Tínhamos acabado de casar porque eu estava tentando acertar a minha vida de todas as formas. Então, a Simone, ela me ajudou muito nesse Ministério da Graça. Foi onde ela percebeu que, mesmo indo para os cultos, eu não conseguia me concentrar, a minha mente estava muito bagunçada. E eu tinha certeza de que eu tinha cometido esse pecado. Então ela me falou de um encontro com Deus, no qual outro ministério estava fazendo, um ministério que se chamava Verbo Vivo, ministério apostólico, outra doutrina, né? Como eu disse a vocês, eu cresci em uma doutrina, depois fui para outra Igreja da Graça, que ensina totalmente diferente da Universal. E depois eu fui chamado para o encontro com Deus no Verbo Vivo. E como a minha vida já estava totalmente sem saída, eu fiz um voto com Deus. Eu disse: Deus, eu já estou há mais ou menos 6, 7 meses buscando, não recebo tua resposta, não recebo cura, não recebo perdão. Eu não consigo me conectar, eu não sinto que eu estou sendo perdoado. A minha mente me condenava de dia e de noite. E eu dizia: se o Senhor não me responder, eu abro mão de tudo. Eu vou desistir, porque eu tentei lhe encontrar. Eu tentei buscar o Deus dos meus pais, o qual fui ensinado nessa doutrina, mas eu não lhe conheci. Então fui, gente, para esse encontro com Deus. Foi onde eu passei 3 dias de tratamento. E eu senti realmente uma leveza grande lá dentro, mas eu não sabia que se tratava de Deus. Mas eu conseguia sentir uma leveza muito grande, uma paz muito boa. Foi quando no 3º dia eu tive o meu primeiro conflito, porque eles começaram a falar do Espírito Santo, começaram a falar da pessoa do Espírito Santo, coisa que eu não tinha aprendido na Igreja Universal. Eu ouvia falar do Espírito Santo, mas não com tanta clareza de detalhes, a qual a Igreja Apostólica passou a me ensinar. Eles diziam que o Espírito Santo era uma pessoa. Eles diziam que essa pessoa se chateava. Eles diziam que essa pessoa, ela estava junto da gente, ela morava dentro da gente. Eles diziam que essa pessoa podia nos auxiliar todos os dias, falar conosco. E aquilo foi já trazendo conflito para minha cabeça.
mas o meu coração sempre queimava para ter uma experiência, o batismo com o Espírito Santo, porém eu não sabia de que realmente quem se tratava dele. Eu não tinha essa profundidade, porque, como mesmo eu disse, eu cresci em outra doutrina. E nessa outra doutrina na qual eu cresci, não tinha essa clareza de detalhes, eu não entendia muito bem. Foi quando eles começaram a ministrar o batismo com o Espírito Santo. E eu me lembro que eles pediram para que nós fechássemos os olhos e começássemos a glorificar a Deus. Então eu vi os líderes colocando azeite nas suas mãos e uns faziam imposição de mão nos outros. Foi quando abri meus olhos, eu vi muita gente caída no chão. Eu vi muita gente falando em línguas. Eu vi muita gente balançando a cabeça. E quando eu abri os olhos, eu via que o pastor dizia: não tenha medo, isso são manifestações divinas. Mas por eu não ter experiência, gente, com isso, aquilo acabou me deixando um pouco assustado. Pois eu não tinha experiência, eu fui ensinado de outra forma. E isso já é algo que vocês podem perceber, que detalhes das nossas vidas se encaixam com coisas que vão acontecer lá na frente. Por que eu cresci numa doutrina que vai contra outra doutrina na qual eu estava vivendo? Por que eu precisava viver numa doutrina a qual fosse me trazer conflito futuramente, pois eu fui ensinado desde criança de outra forma? Então eu fiquei com medo, mas aí de repente um rapazinho colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: seja cheio do Espírito Santo. Foi aonde eu senti do céu cair um raio e uma eletricidade começou a tomar conta do meu corpo. Eu sentia muito choque, minha mão começava a tremer e eu comecei a falar em outras línguas. Eu falei muitas e muitas línguas, comecei a rir e caí no chão sem forças. Naquele momento eu tinha acabado de ser batizado com o Espírito de Deus e com fogo. E quando eu levantei, eu estava completamente transformado, não entendia o que tinha acontecido. Mas eu estava convicto de que Deus tinha me tocado naquele momento. Eu estava convicto de que existia um nível de intimidade maior com Deus, no qual muitas pessoas não tinham esse privilégio de ter provado, ao qual muitas pessoas não conheciam, não sabiam. E eu passei a minha vida inteira, desde criança, eu passei ouvindo falar de um Deus, a qual eu não tinha nenhuma experiência, mas naquele momento daquele batismo, eu percebi que Deus, ele era outro Deus. Eu percebi que existia uma experiência acima da qual eu sempre acreditei que existia. É como se eu tivesse entrado num novo nível. Como se eu estivesse entrado num novo nível de realidade a qual eu não conhecia. Depois desse dia, Deus começou a falar comigo através do seu Espírito. Eu comecei a ouvir voz de Deus. Eu comecei a receber profecias. Eu comecei a receber revelações. Deus revelava a vida de pessoas para mim. Deus me dava profecias. Eu falava com pessoas choravam. Eu estava vendo o melhor tempo da minha vida. Mas assim que eu saí daquele encontro com Deus, gente, eu fui tentar continuar ouvindo as pregações do meu ministério, da igreja onde eu cresci. Esse foi um dos meus grandes problemas. Os ensinamentos da igreja na qual eu tinha começaram a entrar em conflitos com a vivência que eu estava tendo. E eu comecei a ver vídeos na internet, comecei a ver coisas por acaso na internet, a qual eu via o pastor do meu ministério dizendo que se alguém rodasse, se alguém pulasse, se alguém caísse no chão, se alguém tivesse essas manifestações, era maligna, era do diabo. Eu vi o pastor falando essas coisas e foi onde a minha vida começou a ficar confusa, porque eu disse: o que é que eu faço agora? Eu vou seguir a doutrina e os ensinamentos de berço evangélico a qual eu sou ensinado desde criança, das minhas tradições da minha família, ou eu vou seguir a doutrina na qual eu aprendi agora depois do encontro, esse poder surreal que eu tenho sentido? Eu não tinha maturidade nem espiritualidade nenhuma para entender.
Foi onde minha cabeça começou a entrar em conflito. E eu comecei a ficar com muita dificuldade, mas enquanto isso o Espírito Santo ele ia falando comigo, ele ia me usando. E cada vez mais eu via manifestações mais poderosas na minha vida. Eu via pessoas rodavam, eu via pessoas que recebiam muita unção, autoridade, cura de muitas coisas. Mas todas as vezes que eu pegava para conversar com alguém, eu sentia Deus falando dentro de mim: cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas palavras. E nem sempre eu conseguia evitar de falar bobagem, porque eu estava carregando um poder muito alto do Espírito Santo. Quando eu acordava pelas manhãs, eu sentia como um cobertor que vinha em cima de mim. E eu sentia uma presença quente. Eu não estou mentindo aqui, gente. A minha intenção não é mentir, não é enganar ninguém. Mas um nível de intimidade que eu tive com Deus, eu creio que quase ninguém viveu. Muito poucas pessoas viveram esse nível de intimidade. Ele falava comigo em voz audível, eu ouvia. Todos os dias eu sentia esse calor vindo até mim. E eu dava bom dia a ele. Ele falava comigo. Se eu fizesse alguma coisa errada, eu sentia arrependimento. Eu amava muito as pessoas. Ele controlava meus pensamentos, ele controlava minhas atitudes. Não era um controle pela força, mas sim um controle por amor. Se de repente eu fizesse mal a qualquer pessoa, falasse algo errado para qualquer pessoa, eu sentia um quebrantamento dentro de mim. Eu sentia meu coração leve. Se eu colocava um louvor para tocar de repente, eu sentia essa presença chegando perto de mim como um vento e eu começava a sorrir. Eu conseguia sentir paz em meio a todos os problemas. A presença do Espírito Santo era maravilhosa na minha vida e o nível de intimidade que eu tinha com ele era sobrenatural. Quando eu estava falando com o Espírito Santo, eu me lembro que tinha pessoas que entravam na minha loja onde eu trabalhava e elas entravam lá dentro e começavam a chorar. E elas diziam: eu estou sentindo algo muito diferente aqui. Eu sinto uma presença muito forte nesse lugar, uma paz, uma vontade de chorar, uma vontade de se render. E eu dizia: é meu amigo que está aqui, é o Espírito Santo. Eu amava essa presença. Eu falava com ele todos os dias, meu relacionamento com ele era maravilhoso. Agora eu vou começar a entrar um pouquinho na minha vida sentimental, porque as duas vão se unir. E diante de tudo isso, o meu casamento estava indo muito bem. Eu estava amando meus filhos. Eu estava amando a minha família. Eu estava amando a mulher na qual eu estava casado. Eu estava vendo uma vida maravilhosa. Eu estava indo para a igreja, eu estava buscando ao Senhor. Mas existia uma dificuldade em mim. Era de conseguir assimilar as doutrinas. Eu não entendia o motivo pelo qual as igrejas debatiam muito umas com as outras. E aquele ensinamento de rodar, de pular, de coisas demoníacas ficou na minha cabeça e latejava por muito tempo. E eu continuei a buscar Deus cada vez com mais intensidade, tentei conhecer mais e mais e mais. Até que chegou um certo dia que eu me consagrei por 3 dias. Eu estava muito consagrado, eu estava muito próximo de Deus. Eu estava muito cheio. Então eu chamei algumas pessoas na minha casa, inclusive a mulher que estava comigo, a minha esposa. Eu chamei algumas pessoas lá em casa para me ministrar sobre a vida deles, para me orar sobre a vida deles, para me ministrar. Foi onde eu tinha aprendido muito sobre a pregação do Benihim, porque eu queria conhecer o Espírito Santo, eu queria ter mais intimidade com o Espírito Santo. E eu aprendi que são 3 pessoas distintas. E eu passei a ter muita intimidade com o Espírito Santo através disso. Foi onde Deus trouxe um mover naquele ambiente onde eu estava. E todos caíram no chão. Todos caíram no chão, todos foram cheios. Eu comecei a profetizar. E ali houve manifestações sobrenaturais na minha vida, a qual eu não estava acostumado. Eu não estava acostumado. Eu vi fogo cair do céu.
Eu realmente não estava acostumado, era um nível muito alto para mim. Era um nível que poucas pessoas alcançaram, aquele nível estava muito alto para mim, era uma santidade muito alta. E depois que isso aconteceu, eu fiquei muito empolgado para contar. E eu chamei essa pastora Simone, a qual eu falei. E esse foi o pior dia da minha vida. Esse foi o pior dia da minha vida. Eu chamei a pastora Simone e eu estava muito empolgado para contar para ela o que aconteceu. E eu disse, pastora, o que aconteceu é um movimento muito grande. E as pessoas caíram no chão e rodaram, e pularam, e falaram em línguas. Aí eu disse, mãe, eu chamava ela de mãe, né? Eu falava, meu Deus, mãe, foi um negócio muito sobrenatural, muito sobrenatural. E foi onde eu não consigo me recordar muito bem, mas foi onde, sem eu vigiar, eu disse, mãe, é de Deus isso daí, mãe. Eu não sei não. Eu disse algo do tipo assim, não me lembro muito bem. Eu não usei a palavra demônio. Mas logo após eu desliguei o telefone e eu comecei a orar e fiquei muito feliz com Deus. E aí algo muito sobrenatural aconteceu. Naquela noite eu voltei pro meu quarto. Cheguei próximo à minha esposa e eu vi uma voz muito forte que disse assim, você blasfemou. E eu tentei me lembrar, eu falei blasfemei. Aí me veio um filme na cabeça das coisas que eu falei. Na hora que eu estava no telefone com a pastora Simone dizendo que eu não sei não essa palavra. Logo após essa voz falar comigo, esse filme se passar sobre a minha cabeça, o meu coração disparou. E eu senti o meu coração muito disparado. Estava batendo muito forte. E eu comecei a ficar perturbado, uma angústia tomou conta de mim. E eu só lembro que eu caí na cama e eu apaguei. Quando eu acordei, eu senti frio, eu senti medo, eu senti um ambiente diferente. Eu senti como se toda presença, todo acolhimento, toda sensação boa, todo aquele calor, toda aquela fé, tudo foi arrancado de mim. E eu acordei chorando muito. E eu chorava bastante. Eu disse, Espírito Santo, onde está você? Espírito Santo, por favor, me responda, vem aqui. E eu comecei a chorar, e eu comecei a chorar. E eu orava muito, eu orava. E eu não sentia mais a presença dele. Eu não sentia mais paz. Foi onde eu comecei a chamar a minha mulher. E eu contei para ela tudo o que aconteceu, mas ninguém acreditou em mim. As pessoas começaram a falar que eu estava ficando louco. Mas eu tinha certeza de que o Espírito Santo tinha se afastado de mim naquele momento. E eu passei a pensar no inferno. Porque eu me lembrava muito bem da palavra que diz que todos os pecados são perdoados, menos o pecado da blasfêmia. E eu comecei a me questionar por que isso aconteceu. E eu comecei a me questionar por que na minha vida. E eu comecei a me questionar por que Deus permitiu aquilo. Mas eu também me lembrei dos alertas que o Espírito Santo me dava quando eu começava a conversar. Ele pedia para que eu tomasse cuidado. Mas o que me deixou mais triste é porque eu me lembro de quando eu estava vivendo aquele tempo maravilhoso, cheio do Espírito Santo. Eu me lembro de que eu chorava muito. E eu dizia, Deus, nunca deixa eu sair da tua presença, nunca deixa eu perder a tua presença. Se for para mim ficar sem a tua presença, eu prefiro morrer. Porque eu estava muito quebrantado, muito cheio dele. Eu tinha conhecido ele de uma forma sobrenatural, a qual eu estava muito contente.
mas já não havia mais essa presença. E a depressão começou a tomar conta de mim novamente. O medo começou a tomar conta de mim, porque você consegue imaginar a sensação que você tem de se passar na sua cabeça de que não há mais salvação para você, independente do que você faça. Não há mais solução para sua vida. Os dias começaram a se passar e eu não dormia, eu ficava perturbado, eu ficava com medo do diabo, eu ficava com medo do inferno, eu ficava com medo de tudo. E é onde entra mais uma parte chave na minha história interessante. Alguns dias antes disso acontecer, o Espírito Santo se afastar de mim, eu estava me arrumando para ir para a igreja. Foi onde a minha tia, ela estava se consagrando para virar mãe santo. Ela estava desviada da igreja dos caminhos do Senhor. Ela estava se consagrando para virar mãe de santo. E eu estava orando por ela, porque Deus me mandava orar, eu levava para fora, ela para o monte, orava por ela. Esse dia eu estava me arrumando para ir para a igreja e minha tia manifestou. Quando a minha tia manifestou, eu fui expulsar o mal. E eu perguntei quem era o demônio que estava fazendo. E o demônio se intitulou como Maria Padilha e disse que estava fazendo ela se envolver com um homem casado no trabalho. Foi aonde eu expulsei o mal. Mas antes de ser expulso, ele olhou para mim e disse: você ainda vai cair. Eu ainda vou te pegar. Esse demônio é um demônio que mexia com relacionamento. Demônio de prostituição, de adultério. E eu disse: se Deus permitir, Satanás, eu caio, mas se o Senhor não permitir, eu não caio. Logo depois aconteceu todas essas coisas na minha vida e comecei a ficar com medo. Eu lembrei da ameaça desse demônio para mim. Eu me lembrava da ameaça que ele me fez. E eu passei a ficar com medo porque eu me sentia desprotegido. Eu continuei indo para a igreja, mas eu já não sentia mais forças. Quando eu entrava dentro da igreja, eu comecei a sentir sensações estranhas. Quando eu entrava dentro da igreja, eu sentia medo, angústia dentro da igreja, vontade de correr da igreja. Eu sentia uma sensação muito ruim, uma coisa que eu não sei explicar. Até hoje eu não sei explicar o que se passava. Mas eu sentia sensações muito ruins. A mesma igreja onde eu entrava, eu se sentia bem. Eu comecei a entrar e eu senti uma angústia muito forte, uma vontade de correr de lá, um medo de correr da igreja e uma força querendo me tirar de lá. Era muito forte essa força, mas eu permanecia dentro da igreja. Eu dizia: Deus, eu quero ficar aqui, Senhor, não deixe eu sair, por favor, não deixe eu sair, eu quero ficar aqui, não me tire daqui, não me arranque daqui, Espírito Santo, me deixe ficar aqui. Foi aparecendo muitas sensações estranhas na minha vida. Depois eu comecei a sentir o meu coração endurecendo, pegando raiva de Deus, e eu não queria. Esse é mais um ponto-chave dessa história, dessa biografia. Eu não tinha poder sobre o meu sentimento, acredite se você quiser. Mas algo estava fazendo eu ter raiva de Deus e não era eu. E eu orava, e eu estava parando de perder a fé, a minha fé estava acabando, e eu estava começando a esquecer todas as palavras da Bíblia. E eu dizia: Deus, eu não quero ficar com raiva do Senhor, eu não quero te odiar, mas eu senti uma raiva endurecendo meu coração dentro de mim, e eu não tinha controle. Eu dizia: Deus, se eu começar a ficar com raiva do Senhor, se eu mudar, não sou eu, eu não quero, estou endurecendo, eu não quero. Mas essa força era muito maior do que eu. E ela começava a fazer eu ter raiva de Deus. E eu ficava lutando contra todos os dias.
E a força de ir para a igreja foi acabando. E eu não tive mais força para lutar. Eu não consegui mais buscar. Mas eu passei muitos e muitos e muitos dias lutando contra essa força. Lutando contra o desânimo, contra a depressão, contra os medos, chorando todos os dias. E eu falei, Deus, se realmente eu blasfemei, então pelo menos não deixa eu ficar com raiva do Senhor, porque eu não quero te odiar. Não deixe isso acontecer, por favor. Deixa eu viver em paz. Ou me tira dessa terra, porque se for para me virar um peso, um vaso de desonra, eu não quero. Logo depois disso, eu me senti um pouco melhor. E eu passei anos e anos da minha vida buscando, tentando reconquistar novamente, e essa presença nunca mais voltou. Nesse meio período que eu fui enfraquecendo, eu vou tentar resumir um pouco da parte sentimental, porque eu quero só que vocês entendam o destino. E nesse meio período que eu fui enfraquecendo, eu fui sentindo dentro de mim um espírito de sedução tomando conta. Eu não tinha beleza alguma. Eu não era uma pessoa que chamava atenção e também nunca fui namorador. Mas eu senti um espírito tomando conta de mim. E esse espírito era o mesmo espírito que tinha me ameaçado, que destruiu o casamento da minha tia, que fez ela se envolver com homens casados. E eu passei a tentar ocupar minha mente jogando, me distraindo. Tinha perdido a esperança de tudo, mas eu também não tinha a opção de me matar. E eu percebi que muitas mulheres vinham até mim, se apaixonavam pela minha voz, se apaixonavam pelo meu jeito, mas logo de princípio eu não percebi. Mas eu estava passando a chamar muita atenção. E todas essas mulheres eram casadas. Todas elas eram pessoas que tinham um relacionamento, e eu também tinha o meu. Mas eu estava tão fraco. Eu não estou atribuindo meus erros aos demônios. Eu estou dizendo que eu não tinha mais força para lutar e que eu tinha influência maligna. E eu passei a atrair a minha esposa. Eu passei a ser influenciado, eu passei a ser seduzido e seduzir. E eu comecei a machucar muito a minha esposa, eu destruí meu casamento. Deixei muitas mulheres entrar na minha vida. Eu perdi todo o temor. Eu perdi toda a luz de Deus. E os anos foram se passando e eu fui machucando e machucando e machucando a minha esposa. Mas eu me lembro muito bem de que quando eu tinha acabado de perder a presença do Espírito Santo, eu chorava e eu olhava para minha esposa e dizia: amor, eu estou endurecendo, eu estou mudando. E ela não acreditava, mas algo dentro de mim estava mudando. Ela não acreditava. Depois de muitos anos eu fiquei muito duro, porque cada dia eu endurecendo mais. E eu passei a destruir minha família. Esse espírito começou a tomar conta de mim, a vaidade entrou dentro de mim. Eu comecei a me arrumar, ficar vaidoso, coisa que eu nunca fazia. Comecei a me arrumar diferente. E eu comecei a ter prazer por essas práticas. Ter prazer pelo adultério. Ter prazer pela prostituição. E eu passei a machucar demais
e destruir meu casamento. Mas no meio de tudo isso eu sempre buscando, sempre tentando reconquistar, acreditando. Tentei colocar na minha cabeça várias vezes que eu não tinha blasfemado. Tentei entender muitas vezes por que Deus permitiu que eu conhecesse para poder ver um sobrenatural desse passar tanto pouco tempo. Tentei também entender porque através de um gesto tão simples eu tinha pedido a presença de Deus na minha vida. E aquele texto onde Jesus disse que não havia perdão sempre ficou perturbando a minha mente dia e noite, noite e dia. Eu voltei pro mundo, eu voltei a beber, eu voltei a fumar. Eu perdi todo o temor. Eu já não sentia mais arrependimento, eu já não tinha mais o auxílio do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo mais comigo. E o tempo foi passando. E eu me envolvi com outras pessoas. Hoje eu não moro com meus filhos. Eu não me encontro mais com essa pessoa. Eu me encontro fraco. Eu voltei a beber. Eu voltei a fumar. Eu amo Deus com a minha força humana. Mas até hoje eu tento entender o que aconteceu. Tem muitas outras coisas que eu incluiria nessa história, nessa biografia. Mas os demais detalhes eu vou deixar para o próximo áudio. Já estamos chegando aos 42 minutos. Mas eu não consegui mais de volta a presença. Isso já faz 10 anos que eu estou passando esse processo. E até hoje eu não consegui de volta. Mas de lá pra cá muita coisa tem acontecido ruins. Muitas coisas ruins têm acontecido. E o que eu queria entender, ou melhor, o que eu queria mostrar pra vocês, é que acontecimentos na nossa vida parecem que são premeditados. Porque se eu não tivesse expulsado aquele demônio, talvez isso não tivesse acontecido com o meu casamento. Se eu não tivesse crescido na Igreja Universal, talvez a minha cabeça não tivesse ficado tão bagunçada. Talvez se eu não tivesse ido para outro ministério, talvez eu não tivesse conseguido o Espírito Santo. Mas tudo foi acontecendo gradativamente, se encaixando, para que hoje eu esteja nessa situação que eu estou. Por que entrou em conflito? Porque o que eu mais tinha medo, porque eu me lembro como eu morria de medo de cometer esse pecado. Por que o pecado que eu mais tinha medo de cometer é o que eu mais acho que fiz? Por que meu coração endureceu? Por que o Espírito Santo se afastou de mim? E onde eu me pergunto, qual que é o meu destino? Por que tudo isso aconteceu? E onde é que tudo isso vai acabar? Se você percebe que a sua vida está cheia de coincidências e muitas coisas aconteceram que foram se encaixando, e você também sente que tem coisas que acontecem com você que parece que são programadas para acontecer.
Então seja bem-vindo.